O pintor holandês Vincent van Gogh é um dos artistas mais influentes do século XX. Atualmente, seus quadros estão entre os mais caros do mundo. Contudo, na sua época, seu estilo era considerado estranho e incompreensível. Viveu na pobreza e na solidão. Era sustentado pelo irmão Theo, um comerciante de arte que tentava vender as obras de Van Gogh sem sucesso. Durante toda a sua vida, vendeu apenas um quadro, A Vinha Encarnada, para a pintora belga Anna Bot, por 400 francos. Acredita-se que, em algumas ocasiões, teria trocado alguns de seus quadros por pratos de comida e material de pintura. Sou Alfredo Carneiro, editor do site netmundi.org, voltado para a divulgação de arte, cultura e filosofia. Este áudio é baseado no post Van Gogh, biografia e 1.300 imagens para baixar, que se encontra lá em nosso site. Vamos prosseguir. Van Gogh era filho de um pastor protestante. Boa parte de sua educação inicial foi recebida em casa. Desde criança, demonstrou dons artísticos e foi incentivado pela mãe a desenhar. Quando foi enviado à escola do vilarejo e, posteriormente, para o internato, não conseguiu se adaptar, escrevendo depois que esses foram os anos mais infelizes de sua vida. Apesar disso, aprendeu inglês, francês e alemão. Na juventude, abandonou os estudos para trabalhar como comerciante de arte, porém, também não se adaptou. Aos 24 anos, decidiu ser evangelizador e estudou teologia em Amsterdã, mas abandonou o curso para trabalhar como missionário nas minas de carvão de Borinage, na Bélgica. Contudo, o comportamento incomum desagradou seus superiores. Distribuiu seus bens aos pobres, cedeu seu quarto para um sem-teto e dormia em barracões. Acabou sendo dispensado. Seu pai ficou tão frustrado que queria interná-lo em um hospício. Aos 27 anos, decidiu trilhar a vida artística. Durante 10 anos, produziu cerca de 800 pinturas e centenas de desenhos. Seu grande apoiador foi o irmão Theo, único e verdadeiro amigo, com quem trocou centenas de cartas. Posteriormente, essas correspondências, contendo desenhos e ideias, seriam valiosas fontes de informação sobre a vida e a obra do pintor holandês. A grande quantidade de cartas não é exagero. O hábito de escrever muitas cartas era comum antes do telefone. Van Gogh tinha surtos psicóticos, era paranoico e obsessivo. Ainda que tentasse manter relações de amor e amizade, seu comportamento afastava as pessoas. Sua breve amizade com o pintor Paul Gauguin é um exemplo disso. Quando os dois discutiram, Van Gogh cortou a própria orelha. Frequentemente, não lembrava dessas crises. Sua saúde mental foi agravada pelo estilo de vida insalubre. Comia e dormia pouco, bebia e fumava muito, alternava entre bom humor e depressão. Preferia pintar as paisagens e a vida no campo, onde sentia-se mais calmo. Porém, devido à personalidade instável, acumulou conflitos entre os camponeses, que o consideravam louco e perigoso. Voluntariamente se internou no manicômio Saint-Paul-de-Moujols, em Saint-Rémy, onde pintou o último autorretrato e A Noite Estrelada. Seus últimos trabalhos utilizavam cores vivas e demonstravam preocupação com o movimento, expresso através de ondulações, e já representavam um amadurecimento do estilo emotivo que marcaria a arte do século XX. Este estilo vibrante diferia de seus primeiros trabalhos, caracterizados por cores sombrias e terrosas. Em julho de 1890, Van Gogh disparou um revólver contra a barriga. Estava trabalhando no campo e conseguiu retornar caminhando. Foi atendido pelos médicos locais que não puderam lhe operar. A versão do suicídio é controversa. Para muitos, Vincent foi atingido acidentalmente por 2 conhecidos rapazes da região, mas disse que atirou contra si mesmo para protegê-los.
Essa tese foi defendida nos filmes No Portal da Eternidade e Com Amor, Van Gogh, 2 belíssimos filmes sobre a vida do artista. Morreu 2 dias depois nos braços do irmão Theo. 6 meses depois, Theo também faleceu, pois sua frágil saúde deteriorou após a perda do irmão, sendo enterrado ao lado de Van Gogh. Van Gogh é um exemplo de gênio trágico incompreendido. Pintava compulsivamente, impelido por chama intensa e incontrolável. Suas pinceladas eram espontâneas e vigorosas, fazendo alguns quadros parecerem feitos com argila. Seu estilo negava imposições acadêmicas e expressava a necessidade de exteriorizar emoções. Na época, o impressionismo era o estilo mais difundido. O artista deveria registrar sua primeira impressão da natureza, sugerindo ainda um método a ser seguido. Van Gogh era o oposto disso. Fazia uso das cores de forma abstrata, não se guiando pela imagem observada, mas pela forma como sentia a realidade. Sua enorme produção sugere a necessidade de estar sempre pintando e desenhando percepções interiores, não se importando com as correntes artísticas de seu tempo. Futuramente, críticos de arte classificariam Van Gogh como pós-impressionista, um movimento contrário às academias tradicionais. Sua contribuição foi resgatar a emoção como fonte fundamental de inspiração e criação, influenciando assim toda a arte do século XX.